As pessoas tendem, por algum motivo que eu de verdade não sei qual é, a acreditar que as coisas mais complexas são as coisas que mais vão dar resultado. As pessoas tendem a não perceber o nível de impacto que tem em algo simples. Eu falei isso em 3 lives, uma analogia que eu fiz, eu vou trazer aqui de novo para contextualizar. Imagina que você tenha que deslocar uma mala, uma caixa, uma mala, vamos chamar de mala, fica mais fácil, de 50 quilos. Só para a gente ter uma noção, normalmente as malas que a gente leva quando a gente viaja de avião tem menos de 23. Então é uma mala do dobro do peso máximo ali, de você não ter que pagar um excedente de bagagem, mais ou menos assim, de 50 quilos. Qualquer um de vocês, qualquer um de nós aqui, para deslocar essa mala vai ter um nível de esforço. Tranquilo, até aí tá tudo certo, ó, você vai empurrar essa mala. Agora imagina que essa mala tenha rodinhas. O peso da mala, o tamanho da mala não muda. Só existe uma coisa simples chamada rodinhas. Quando você põe essa rodinha, qual é o nível de esforço que você tem de levar essa mala para outro lugar? É muito menor. O que eu estou querendo dizer para vocês a nível de odontologia aqui? Primeiro, a sua clínica precisa, o seu consultório precisa ser enxergado muito maior do que ele é. E teoricamente, esse muito maior nessa analogia da mala seria: a sua clínica pode ser muito mais pesada, pesada no sentido de robusta, de grande, de faturar mais, de te dar mais resultado. Agora, para tudo isso acontecer, você pode fazer acontecer através de rodinha. Não é de um esforço gigante, não é de um esforço desumano. É através de inteligência estratégica, de processos estratégicos. Então, se você aplica rodinha na sua odontologia, a sua odontologia desliza no bom sentido, crescendo a cada dia. E uma rodinha, vamos chamar assim dentro dessa analogia, eu vou trazer aqui para você hoje. Uma clareza de como essa pergunta, de como esse contexto aplicado diariamente no seu consultório vai fazer uma grande diferença aí nos seus resultados. Lembrando sempre que a minha proposta aqui é ajudar você a ter um faturamento que representa a sua qualidade de vida. Eu vou te mostrar como você calcular isso em número, em uma relação de quanto você fatura versus quanto você trabalha. E a partir do momento que você tem esse número, você também vai ter amanhã a referência de qual caminho percorrer e a partir disso você vai ter clareza de onde você está, o que você pode chegar e como é totalmente possível você chegar lá sem ter que trabalhar mais. Eu diria assim que é muito melhor quando eu consigo aumentar o faturamento ficando ainda mais perto da minha família, aumentar o faturamento cuidando ainda mais da minha saúde, aumentar o faturamento podendo fazer inclusive ações sociais. É esse movimento que eu gosto de fazer acontecer. Nosso sucesso depende de clareza. E parte das nossas limitações, o nosso faturamento está aquém justamente por a gente não comunicar com clareza. Às vezes não comunicar com a gente mesmo, não comunicar com a nossa equipe, não comunicar com o paciente. Essa falta de comunicação dentro da nossa rotina odontológica é só o que impede a gente de prosperar muito mais. Então, às vezes falta clareza para a gente, né? A gente falava sobre metas, eu acho que ontem no congresso, inclusive, eu falei sobre metas. Se você não tem uma meta clara, nem você sabe para onde está indo. E aí a pergunta hoje diz respeito justamente a isso. Quando você tem clareza, você sabe o que fazer, você sabe o que não fazer. E muitas das vezes, saber exatamente o que não fazer é mais importante do saber o que fazer. Uma ideia por si só, ela dispersa. A meta te torna preciso. A meta te torna focado e isso faz uma diferença muito grande. Poucos cirurgiões dentistas, inclusive, se eu não me engano, ontem no congresso, o Caio falou que 71% dos dentistas não trabalham com metas. Olha só, isso significa que 71% estão perdendo muito dinheiro pela sua comunicação não ser clara com ele mesmo e com a sua equipe. Não tenho certeza desse número, mas se eu não me engano, ontem no congresso foi falado isso. Então, olha só o tanto de oportunidade que a gente está perdendo só porque eu não tenho uma referência. Olha a importância disso. E aí, dos 100%, 71 não trabalham e tem 29 que trabalham. E eu ainda gostaria de perguntar como eles trabalham. Porque às vezes eles falam, não, eu tenho metas. Mas como ele comunica essa meta com a sua equipe?
E aí vem essa pergunta aqui hoje para a gente fazer e a gente resolver pelo menos essa referência, né? Quando a gente fala em negócios, e a odontologia é um negócio, por mais que seja a nossa paixão, é um negócio, 80% do faturamento desse negócio depende de habilidades que não são técnicas. Então, a parte técnica ela é imprescindível, mas ela não é o que vai fazer valer a sua qualidade de vida. Não é a habilidade técnica que vai te ajudar a pagar os boletos. Não é a habilidade técnica que vai resolver seus problemas com a equipe. Não é a habilidade técnica que vai diminuir as faltas do paciente. Não é a habilidade técnica que vai diminuir o medo do paciente. Então, se não é a habilidade técnica, eu preciso sim ser um bom técnico, mas eu tenho que entender que eu preciso agora de novas habilidades, justamente para tornar justo o faturamento da minha habilidade técnica. Não tem nada melhor do que o conceito de paixão quando eu vou para fazer um procedimento onde eu sou bem remunerado. Gente, ontem eu conversei com duas dentistas, literalmente duas dentistas, e uma delas recebe literalmente R$10 por extração quando o paciente paga em dinheiro. R$10 por extração quando o paciente paga em dinheiro. Quando paga em cartão, ainda é descontado do pagamento dela. E eu falei assim, não tem certo, não tem errado, não estou criticando, não estou julgando. Na minha cabeça, só não faz sentido. O que ela ganha em um dia de trabalho, ela poderia ganhar em 1 hora fazendo um tratamento periodontal. Sabe assim, a odontologia está aqui hoje para apresentar para a gente uma oportunidade de valorização, não de exploração. Eu também não estou criticando o dono da clínica, não estou criticando ninguém. Eu só estou falando que para mim não faz sentido uma situação dessa. E durante essa semana, eu não sei se é pior do que isso, mas eu conversei com uma outra dentista, e essa outra dentista, não vou lembrar a cidade dela aqui agora, não lembro a cidade dela não, mas ela trabalha com convênio, ela trabalha de uma forma, como é que ela falou? Não é a palavra criminosa, ilegal, ela trabalha ilegal, porque ela não pode credenciar no convênio. Então ela credencia no convênio por um colega, então ela paga comissão do convênio. Olha só, o convênio na maioria das vezes, ela me apresentou a tabela dela, tabela muito baixa, a tabela já é baixa e ela ainda tem que dar uma comissão dessa tabela para o dentista. Então, por que isso? Porque nós, de uma forma geral, a maioria hoje eu não mais, mas também me incluí nessa parte, focamos na parte técnica e a parte técnica não nos ajuda. Essa dentista, ela faz implante, ela é especialista em implante, essa dos R$10. Imagina que você já investiu para chegar e trabalhar um dia inteiro, fazer lá 10 extrações e ganhar R$100. R$100 se for tudo pago no dinheiro. Porque se for no cartão é menos do que isso. Enquanto um tratamento periodontal de 1 hora pode dar R$200, R$300 ali, sem muito esforço técnico comparado a 10 cirurgias. Então, gente, a odontologia está vivendo o melhor momento, desde que eu equilibre a minha capacidade técnica, as habilidades de relacionamento com você, com o paciente, com a sua equipe e, de preferência, se você gostar, com a sua comunidade a nível de ação social. Nós tomamos as nossas decisões baseadas nas experiências que a gente tem. E essas experiências geram crenças na gente. Crenças são verdades que ficam pra gente. Então tem gente que não acredita que poderia se cobrar 500, 700 mil reais num tratamento periodontal. E essa pessoa que não acredita, não adianta ter técnica e o método, se ele não trabalhar essa parte, ela também não vai conseguir cobrar. Então por isso que eu fico muito feliz com os resultados que a gente tem. Com os nossos alunos, a técnica a gente não ensina, o método a gente ensina, mas a gente quebra essas crenças. A gente mostra a oportunidade. E sabe o que é mais interessante, Ramon e todo mundo que está aqui? Um dos pontos que faz a gente ajudar as pessoas a vencerem crenças não é ela sair de R$100 para vender por R$1.000. Não é ela sair de onde ela está e fazer ela chegar imediatamente. É simplesmente ela sair de onde ela está, ainda que ela não enxergue que o outro lado é possível para ela, eu só consigo naquele momento, ou deveria conseguir naquele momento, dar o primeiro passo. Então a Cíntia que esteve com a gente lá no congresso, a Cíntia tem vontade de fazer 100 e ela está em 10, o que quer que seja 100, o que quer que seja 10. E ela fala, André, é impossível fazer 100 na minha cidade. Cíntia, tudo bem, deixa eu te falar uma coisa, eu vou te ajudar a chegar em 20 agora. Chegar em 20 já começa a ficar legal? Nossa, dobrar o 10 já seria legal, show de bola, então a gente fica em 20. Aí ela consegue 20. Cíntia, agora eu queria chegar em 35. Como é que tá?
Nossa, Ana, me deu frio na barriga, 35 eu acho que é muito. Eu falei, então, vamos chegar em 30 agora? Vamos chegar. Você faz isso para mim? Faz. Aí 30. Daqui a pouco ela está em 150. Entende? Tem todo um processo de entender as limitações das nossas crenças. Não dá para a gente negligenciar. E eu, em especial, não faz sentido para mim, por tudo que eu já aprendi e estudei, não levar isso em consideração. Uma das coisas que me ajuda muito nesse processo foi eu ter tido a oportunidade de ter feito uma formação em coach, que hoje só 74 coaches no Brasil tem. Eu imagino que deve ter centenas de milhares de coaches, e ainda hoje, com essas centenas de milhares, tem uma formação que aprofunda muito na parte de comportamento humano, de estudar sobre a profundidade da psicologia, sem invadir a psicologia da graduação, da ciência, mas a gente estudou muito. Evento presencial, evento online, foi um dos cursos mais intensos e extensos que eu fiz. E isso me ajudou muito a ajudar os alunos a identificar as travas dele. Não é só sobre ter uma receita. Se uma receita fizesse todo o resultado, não tinha ninguém acima do peso. Muita gente sabe o que tem que fazer, mas por que não faz? Porque tem esses modelos de trava, tem essas coisas. Então a gente vai ajudando todo mundo a se encontrar, reconhecer o seu potencial, aplicar o método, ter resultado e aí naturalmente querer cada vez mais. Legal? Deixa eu checar aqui os outros comentários para a gente começar. Olha, queríamos remunerar por comissão. Sim, ela veio de clínica popular, restauração de R$60, restauração a partir de 120, extração de siso 950. Show de bola, Ramon. Legal, ela vem de uma formação, ela acredita que aquilo é verdade, eu já vi bastante gente assim. E continue valorizando o cirurgião dentista. Eu só vou te dar uma dica aqui, Ramon, e todo mundo que está, não vou aprofundar nessa dica, mas é importante. Quando você é dono de uma clínica, faz sentido, na minha opinião, que você remunere o seu cirurgião dentista com justiça. Ou seja, você tem que pagar ele bem e está tudo bem. Vamos imaginar que seja um tratamento periodontal. Eu vou só criar uma situação aqui hipotética, só que o Ramon trouxe alguns números aqui e eu quero só dar um exemplo. Tá? A restauração a partir de R$120. Vamos colocar R$120 como padrão, tá bom, Ramon? Só para a gente fazer uma referência aqui. Quanto o cirurgião dentista acredita que recebendo desses 120 é justo para ele? Eu só vou colocar aqui uma sugestão, eu não vou entrar nessa discussão porque eu trouxe um conteúdo que eu acho que é importantíssimo para a gente falar nesse domingo. Vamos imaginar que R$50 por restauração o dentista vai ficar super satisfeito. E eu gosto dessa ideia, do tipo, o dentista tem que ficar satisfeito. É lógico que a satisfação dele tem que fechar as contas também, tudo direitinho na minha gestão. Por isso que eu estou dando exemplos, não estou falando que tem que ser essa proporção. Eu nem fiz conta. Então, se o dentista, que é bom de serviço, fica satisfeito em uma restauração receber R$50, significa que R$50 no bolso do dentista por restauração representa a técnica dele, a competência técnica. Então, olha só, R$50 por restauração representa a competência técnica. Agora, o Ramon é o dono da clínica. O Ramon e a esposa dele é quem vende a restauração. O Ramon é quem capta. O Ramon é quem lidera o movimento. O Ramon é responsável por 80% do faturamento da clínica que não são de habilidades técnicas. O que eu quero dizer? Ao aplicar os protocolos, Ramon, essa sua restauração de 120 pode virar R$400. E não necessariamente o dentista tem que ganhar nas habilidades que não são deles. Porque ele vai ficar satisfeito com R$50 da restauração. E isso não é desvalorização, muito pelo contrário. Quando você tem a capacidade de perceber, quando você sabe que tem previsibilidade de tornar esse 120 360, você pode aumentar os R$50 dele. Só que só toma cuidado de você colocar uma porcentagem e fazê-lo participar de um processo que não é dele. Esse processo não é dele, ele é técnico. Se R$50 ele ficar super satisfeito, provavelmente com 70 ele vai ficar muito mais. Só que esses R$70 representa uma porcentagem menor, porque a porcentagem maior tem que ser sua, porque a habilidade não odontológica é sua. Você que está investindo nisso, ele está lá fazendo técnica. Você está investindo no curso, você está estudando sobre liderança, está fazendo reunião com a equipe, você está fazendo uma série de coisas. E isso precisa ser valorizado. Então, tem vários modelos de relacionamento com o dentista e esse, enquanto dono de clínica, o dono de clínica normalmente
Tem modelos de negócio que não valorizam a vida dele e do dentista. Mas eu não vou entrar nesse ponto aqui agora, só estou fazendo uma reflexão. A gente pode valorizar muito o nosso dentista parceiro pela técnica dele, por quão bom ele é. E aí a gente tem que conseguir encontrar um preço que valoriza isso. Só que nós vamos sempre crescer mais por outras habilidades. E as outras habilidades é que vão dar a parte do nosso faturamento. E essa é do dono da clínica. Então, quem entende de captação e vendas, naturalmente tem um resultado melhor do que quem entende só de técnica. Tá bom? Vamos nessa. Bom, gente, a pergunta diária para a sua equipe é como se fosse um GPS servindo para checar se você está na direção correta. Olha só que interessante. Imagina você ter um GPS para checar se você está na direção correta. Você está aqui agora e quer chegar aqui. Daqui até aqui tem vários caminhos, várias possibilidades. Você pode fazer uma reta, você pode dar uma volta, você pode ir para trás, você pode fazer uma série de coisas. Mas quando você tem um GPS que checa a sua direção, você performa muito melhor. E o que eu estou falando muito aqui dentro das nossas lives é sobre performance, é sobre otimização dos resultados. Ontem a gente deu vários exemplos aqui de pessoas que faturavam, sei lá, R$100 por tratamento periodontal e agora faturavam R$400. Então, ou seja, se ela tinha 4 pacientes agendados de manhã, ela conseguia R$400. Agora, nos mesmos 4, ou em um paciente, ela já consegue os mesmos R$400. Olha só que interessante isso. Se ela atender só 2, ela trabalha a metade e ganha o dobro. O que ela faz com essa outra metade? O que faz sentido para ela? Para mim, tem feito cada vez mais sentido trabalhar menos para estar perto da minha família. E eu não estou falando que eu trabalho pouco, que eu sou preguiçoso. Estou falando que eu busco trabalhar melhor. É bem diferente. Na minha clínica hoje eu trabalho 4 horas por semana. Não pode eu trabalho mais tempo. Pode é uma empresa que está mais recente, né? A nível de maturidade empresarial, o que a equipe ainda tem que ter clareza dos processos. A gente está contratando cada vez mais pessoas porque a gente está crescendo bastante. Então, é uma empresa que exige um pouco mais da minha presença. Mas o modelo funciona tão quanto a clínica depois. A empresa tem que servir você, não você tem que servir a empresa. Tudo isso que eu estou falando da pergunta aponta você para o aumento do faturamento e aumento da sua produtividade. Você vai checar 1, 2, quantas vezes por dia você quiser, se você está na direção certa. Então, essa pergunta não é uma simples ação de obrigação. Embora eu gosto muito da ideia do protocolo, mas ela não pode ser entendida como uma ação de obrigação. Ela é uma ação extremamente estratégica. E se você levar a sério, principalmente quando você está implementando algumas coisas, em especial as suas metas, ela muda o seu jogo. Ela muda a performance sua e da sua equipe. Então levem muito a sério o que eu vou falar aqui agora. Tem gente que já ouviu falar isso e não está colocando em prática. E eu recomendo de verdade que você coloque em prática isso. Ponto importante. Se você não tem equipe, você é a sua equipe. Agora começa a ter clareza, cuidado com o que você vai responder para você, porque você não tem equipe. Cuidado com a sua resposta. A equipe é uma mola propulsora de faturamento e produtividade. Se você não tem equipe, você com certeza, comparando com a ideia de ter, você trabalha mais, fatura menos e cansa mais. Então, muito cuidado. Eu não tenho condição de ter equipe. É importante a gente ter clareza que a equipe é uma mola propulsora de faturamento e produtividade. Naturalmente, desde que você treina ela do jeito certo, não é? Eu tenho equipe, eu vou ganhar dinheiro. Não, a equipe tem que corresponder, tem que fazer o que precisa ser feito, tá certo? Então vamos ficar presente aí para essa situação. Uma outra coisa interessante é, algumas pessoas falam assim, eu não tenho tempo para fazer isso, André. E aí é muito importante checar por que você está com a sensação de falta de tempo. Olha só, um dentista de sucesso, um dentista que equilibra a qualidade de vida, ele sempre tem tempo para aquilo que é prioritário. A maioria das pessoas que não tem tempo passam a maior parte do tempo ocupado e não produzindo. Então, uma coisa que essa pergunta vai te ajudar é, você vai descobrir se você está ocupado e produzindo. André, mas não é a mesma coisa? Não. São coisas completamente diferentes.
Ocupado, você está lá fazendo alguma coisa que não te leva na direção das suas metas. Produzindo, você está fazendo alguma coisa que te leva na direção das suas metas. E eu te garanto, como 90% dos dentistas, se tivesse uma câmera, se tivesse como filmar sua rotina inteira, você passa muita parte ocupado. Muita parte do tempo você está ocupado. E todas as vezes que você está ocupado, você está deixando de levar você, a sua equipe e a sua empresa na direção dos resultados que você merece. Então, quando você tem um GPS, quando você tem um protocolo que te cerca dessa procrastinação, que te cerca dessa falta de produtividade, o seu nível de resultados vai para um patamar muito maior, mesmo trabalhando menos. É muito importante a gente entender esses conceitos, porque senão não vai ficar claro para mim, tá bom? Não vai ficar claro para você. Então, entenda isso. Então, olha só, um jeito super errado é ignorar que a equipe representa uma parcela significativa no que diz respeito a construir a jornada do paciente com maestria. Um jeito errado de conduzir o seu processo é ignorar que a equipe é uma peça fundamental para que o seu paciente viva uma experiência memorável. A partir de uma experiência memorável, a sua odontologia, você, o seu consultório, o seu plano de tratamento se torna irrecusável e irresistível. E isso é importante dentro do nosso processo de valorização. O nível de experiência que o seu paciente vive desde o primeiro contato até a apresentação do plano de tratamento literalmente define a predisposição de pagamento. E aí, quando a gente fala disso, eu tenho falado isso várias vezes. A gente tem 3 objetivos, e agora eu quero dar mais clareza porque a gente tem esses 3 objetivos. Quebrar a objeção, construir autoridade e gerar conexão. O que faz esses 3 objetivos lá na hora que apresenta o plano de tratamento? Faz o paciente, anota essa, segura essa com o coração, com o cérebro, anota em algum lugar, manda no WhatsApp, no grupo que você tem com você mesmo, printa, grava, anota isso. Esses 3 elementos associados aos 42 por trás que embasa os 3, tem como objetivo, na hora de apresentar o plano de tratamento, fazer o paciente sentir que o preço é justo. Olha por que eu estou reforçando isso. Quando o paciente entende, sente, percebe, enxerga, tem clareza que o preço é justo, ele não vai te pedir desconto. E eu não quero te treinar para ter uma habilidade para vencer a objeção do desconto. Eu quero te treinar para você ter uma habilidade para o paciente não te pedir desconto, independente do preço que você coloca. Eu vou te mostrar como vencer a objeção caso ele peça desconto. Mas eu estou te falando que é totalmente possível você ajustar toda a sua tabela de preço e reduzir em 80% o pedido de desconto. Para isso acontecer, o final, o sentimento mais presente no coração do paciente tem que ser: caramba, isso que ele me cobrou, isso que a doutora me cobrou é justo. Se é justo, acabou. A gente não, fisiologicamente, a gente tem dificuldade de vencer aquilo que já é justo. Entende? Por quê? Porque quando você percebe que é justo, você aqui, que está aqui comigo, descobriu que é justo, como é que você vai ir contra a justiça? Entende? Principalmente você que é honesto. Trava. E acredite, quando o sentimento é de justiça, a maioria dos pacientes vai só concordar, vai só fechar, só vai assinar o contrato, vai te agradecer. E se você colocar outros elementos em histórias, vai te indicar para mais pessoas. Entende por que a gente está falando o tempo todo? 80% do seu faturamento depende de habilidades que não são odontológicas. Boa parte do seu faturamento depende do começo. O fechamento ideal depende do começo ideal. Para você fechar um plano de tratamento com o melhor valor agregado, depende de como você atender o telefone. Nessas últimas 2 semanas, a gente fez quase 30 lives. E todas as lives, de alguma forma, eu trazia esse conceito para você. Por favor, leve a sério o começo. Leve a sério o atendimento do telefone. Se você não tem um protocolo estratégico que faz 5 contatos, pelo menos, com os pacientes, antes do paciente conhecer, você está perdendo dinheiro, você está perdendo tempo. Perguntas que eu fiz: o que o seu paciente sabe sobre você antes de te conhecer,
que dá vontade de se relacionar com você. E eu não estou falando daquele paciente que te busca no Google ou alguma coisa assim na sua rede social. Estou falando do que você, através da sua equipe, comunicou com ele, que mostrou para ele, que fala assim, caramba, eu quero me relacionar com o doutor Marcelo Braga, que entrou aqui agora, com a doutora Renata Rezende, que entrou aqui agora. O paciente ele tem que ter essa vontade antes de te conhecer. Não é surpreender com você ali na hora. Você pode aumentar a expectativa e surpreender ele lá. Mas ele já tem que ter um nível de ansiedade de falar assim, nossa, eu tenho certeza que a consulta com a doutora Renata vai ser muito legal. Porque ela é isso, isso e isso. Porque ela faz isso, isso e isso. Porque ela já fez isso, isso e aquilo. Porque ela ajudou a ação social tal. Porque ela ajudou uma pessoa que estava com dor a resolver o problema dela. Porque ela fez isso. Porque na clínica dela tem isso de legal. A gente está construindo cada vez mais com os nossos pacientes. Olha só que loucura que é isso. Senso de pertencimento. O paciente que vem para a nossa clínica, ele sente que pertence a um grupo. E esse grupo tem propósito. Quando você conseguir botar o seu propósito no coração do seu paciente, você vai perceber que ele vai entrar num nível de engajamento que você não tem noção. E aí é múltiplas indicações, faturamento, recorde de vida e vida de verdade, né? Porque de tudo isso que a gente está falando é sobre vida. Legal? Então vamos lá, vamos para a pergunta. Pergunta para você fazer para você hoje e gastar ou investir alguns minutos durante o dia aí pensando. Pergunta para você fazer sempre para a sua equipe. André, o que é sempre? Sempre é sempre. Quanto mais você fizer, quanto mais você checar isso, mais direcionado está a rotina da sua equipe. É muito legal isso aí, tá bom? Então olha só, a pergunta é bem simples. Eu vou fazer essa pergunta para você, mas essa pergunta tem muito poder também quando você faz para a equipe no meio do expediente. Mas agora eu vou fazer para você. O que você está fazendo agora, literalmente agora, aqui comigo na live, te leva na direção das suas metas? Eu fico com a sensação que, em parte, sim, porque a gente está dando conteúdo aqui que vai te ajudar a ter performance melhor. Mas em parte não, porque você não tem meta. Quando você não tem meta, você entra na live, você até pode ver uma sacada legal, só que você não sabe exatamente qual é a peça do quebra-cabeça da sua meta que vai encaixar lá para você conseguir completar. Entende o que a meta te dá de presente? Ela te dá clareza. Ontem algumas pessoas participaram de um congresso sensacional. Muito legal, o Clinicorp está super de parabéns pela organização, por tudo. Eu tive a honra de palestrar, assim, um cuidado com o palestrante, foi uma coisa maravilhosa. Tenho certeza que os conteúdos de lá foram top, só pela lista de palestrantes, só fera. Agora, o que é o detalhe de algumas pessoas que não tiveram o melhor aproveitamento? Elas não sabiam o que iam buscar para completar a meta dela. Então, às vezes, estava tendo uma sacada gigante de um fera lá e ela não tinha clareza que aquela sacada ia encaixar exatamente na peça que falta para ela bater a meta agora, de junho ainda. Ainda tem dias aí de junho. Tem gente que vai bater a meta amanhã, porque a gente tinha clareza. Caramba, o que o André falou é isso, puxa, vou aplicar amanhã. Aí, puf, aplica amanhã, bate meta. Então, quando você não tem clareza, você perde performance. E parte da clareza é direcionada pelas suas metas, que se sabe. E eu gosto de metas anuais, que segmentam em semestral, que segmentam em mensal, que segmentam em semanal. Por isso que eu falo. O que você fez se você não bater a meta da semana? E agora é uma pergunta para você, vou repetir. O que você está fazendo agora te leva na direção das suas metas? E qual é a pergunta que você vai fazer para a sua equipe muitas vezes? O que você está fazendo agora está nos levando na direção das nossas metas? Imagina que você chegue amanhã, 9h30 da manhã, encontra a sua auxiliar no corredor. Não quer dizer por ela estar no corredor, ela não está fazendo alguma coisa. Talvez ela está indo fazer alguma coisa. E aí você pergunta para ela. Se fosse a minha, eu perguntar para a Thiago. Thiago, 1 minuto aqui comigo. O que você vai fazer agora ali? Aonde você vai? Eu vou na esterilização. O que você vai fazer lá? Leva a gente na direção das nossas metas? Primeiro, ela tem que ter clareza na resposta. Porque ela tem que estar o tempo todo conectada com a meta. Se ela perguntar qual meta, ferrou. Você já está perdendo performance. Porque a gente sabe qual meta. Essa comunicação tem que estar clara. E ela fala assim, não está. Nossa, não está, nossa. Tudo bem, tá tudo bem. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Enquanto seu gestor, enquanto seu líder, enquanto seu amigo, o que eu poderia fazer
para te ajudar, para que a maior parte do seu tempo você só faça ações conectadas com a sua meta. E bate um papo com ela. Sabe por que não está? Provavelmente porque você sabe o que tem que fazer para chegar nas nossas metas. Mas você não sabe o que não pode fazer. E se o que você vai fazer agora tivesse na lista do que não fazer, tivesse claramente num papel, num PDF, em algum lugar como você achar mais prático, claramente o que não fazer, provavelmente você não faria. Se você entrasse pro dia e olhasse assim, ó, existem 3 coisas que eu não posso fazer hoje que me ajudam a bater meta. Você lê essas 3 coisas, essas 3 coisas fica presente para você. A chance de você fazer é menor. Se é menor, torna-se maior a chance de você bater meta. Entende a clareza dessa comunicação, primeiro interna com você, depois com a sua equipe, e aí você envolvendo todo mundo? Olha só, cobrar da equipe, brigar com a equipe, ficar bravo com a equipe, não vai te ajudar a chegar nas metas. Só que às vezes você não sabe. E você ficou nervoso, brigou, você está se comprometendo. Não é brigando, não é cobrando que você vai conquistar uma equipe. Literalmente não é. O modelo de liderança moderno pressupõe muito mais elogios do que cobrança. Pressupõe escuta ativa, pressupõe acompanhamento, pressupõe feedback e follow-up. Cobrar não vai te levar na direção. Só que às vezes você não sabe, eu estou cobrando minha equipe e não está fazendo. É por isso. As pessoas não vão se sentir estimuladas por cobrança. Elas vão se sentir estimuladas por cuidado, por sentimento de como eu posso te ajudar. Ramon, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Ó. Como eu poderia te ajudar nessa função que você faz para que a sua performance seja melhor? A Laísa, que entrou aqui agora, qual é a sua dificuldade de fazer esse tipo de atividade? Sabe o que é, André? Na hora que você fala assim para mandar protético, você fala uns termos que eu não sei como escrever. E aí eu fico toda nervosa porque eu não sei fazer e eu acabo bagunçando todo o processo dali para frente. Interessante. Então, Laísa, quer dizer que se eu fizer uma tabela com os termos que eu falo, e quando eu falar, você vai entender mais ou menos, e ler na tabela vai te ajudar, nossa, seria lindo ter esse gabarito. Entende? O tempo todo, checklist, gabarito. Então, o que você fala? Eu quero um núcleo metálico fundido com uma coroa provisória. Legal, você falou rápido. Você acha que ela entendeu o que é núcleo metálico fundido? Não, aí você coloca lá, núcleo metálico fundido. Ou você pode já começar a falar assim, eu quero o 1 e o 2. Eu quero o 1 e o 7, tá? 1, núcleo metálico fundido, 7, coroa provisória. Entende? Aí um dia você falou para ela, coroa prensada em resina. E agora? Coroa não sei o que, e ela não é o mundo dela. Vai demorar um tempo. Mas será que ela teve essa formação para saber o que é tudo isso? Cada item do processo. Barra em resina, barra em metal, barra para prova. Será que ela tem essa noção? Eu acredito que não. E se não, de quem é essa responsabilidade? Do protético? Não, a responsabilidade é nossa. E à medida que você tem clareza desse diálogo, à medida que você conversa com ela com clareza, com cuidado, com carinho, ela começa a entender. Isso vai servir para os pedidos de protético, por exemplo, que eu estou dando, vai servir para o material. Às vezes você fala a marca, e aí mudou a marca, não tem mais a marca, e agora é outra coisa. E depois é outra coisa. Faz sentido isso, gente? Olha o quanto de produtividade a gente ganha com isso. Olha, um detalhe, dei uma dica valiosa aqui. Ó. Qual é o checklist de comunicação entre você e a sua equipe? Será que eles sabem exatamente o que você está querendo dizer? Eles não sabem nem sua meta, que a maioria não tem. E aí não sabe a meta, não sabe a comunicação. Olha como a gente cria problemas, cria obstáculos dentro da nossa realidade. Comunicação é poderosíssima. A Kênia que entrou aqui agora falou assim para a secretária, manda isso aqui porque é urgente. O que é urgente? O que é mais claro? Urgente ou 14h30? 14h30. Precisa ser urgente. Aí agora, olha, agora são 8h34. Eu preciso muito que você ligue para a paciente 8h37, daqui 3 minutos. Pronto, você fala que é urgente, não necessariamente ela vai entender a urgência. Por quê? Porque ela tem um conceito de urgência da cabeça dela. Lembra que existem palavras em comum que para cada um de nós tem uma representatividade mediante as experiências que a gente viveu. E você está contando a partir da sua experiência. E está tudo bem, eu não estou te culpando nem te condenando. Mas tem como a gente padronizar. Porque para todo mundo, 14h30, horário oficial de Brasília, é a mesma hora no mundo inteiro.
Não tem como você interpretar diferente. Tem uma chance, talvez, de discussão quando tiver horário de verão. Mas se o cara olhar e souber que tem ou que não tem, 14h30, horário oficial de Brasília, é 14h30. Não tem como discutir isso. Não dá. E aí, quando você não tem esse tipo de discussão, você pode evoluir. Urgente, amanhã, hoje cedo, mais tarde. Isso é muito importante. E isso é simples. Isso é simples. Isso é rodinha que faz a sua odontologia decolar. Isso é rodinha que diminui o seu nível de estresse, que tira cortisol do seu corpo. É muito gostoso isso. Você vive uma vida mais leve, tem mais resultados. É muito massa esse negócio. Liderar é despertar no outro o seu maior potencial. A minha primeira formação de coach me falava assim: desenvolvendo seus talentos na potencialidade máxima. Eu tenho falado muito essa frase. Um método que te permite maximizar os seus pontos fortes, minimizar os seus pontos fracos e identificar os seus pontos cegos pode te levar para um modelo, para um estilo de vida que talvez hoje seja inimaginável. Imagine você muito melhor no que você já é bom. Imagine você minimizando aquilo que não é bom. E imagine você identificando obstáculos que estão te travando e que você não consegue enxergar. Qual é a sua perspectiva real diante de um cenário como esse? É a melhor perspectiva possível. E se você não tiver isso, você vai trabalhar dentro do seu potencial, que eu tenho certeza que não está explorando 50%. Tem muita coisa de limitações nossas que é fácil diminuir o impacto deles. Tem coisas que você não é tão bom, coisas que o André não é tão bom. E não necessariamente eu preciso me tornar. Eu só preciso fazer que essa coisa não apareça. Se ela não aparecer, poxa, tá legal. Já diminui o impacto dessa coisa. Entende? Eu não preciso me tornar bom em tudo. Tem coisas que eu posso delegar. O André não é o cara mais organizado. De jeito nenhum. Mas eu tenho a Jaque, que é super organizada. Entende? Eu tenho a Tiffany lá na clínica, que é a organização em pessoa. Junto com a Tiara, então, beleza, ela sabe onde está tudo. Eu falo, eu preciso disso. Ela abre a gaveta e pega. Eu não sou o cara mais organizado. Eu tenho um modelo de disciplina para não sair dos trilhos. Porque se eu não tiver disciplina, me dá uma semana no meu escritório aqui sem ninguém estiver perto, perdi tudo. Agora, eu tenho disciplina que faz, ó, aqui é o lugar da calculadora. Mas não é que eu sou organizado, tem um método que me faz deixar a calculadora nesse lugar. E aí isso começa a simplificar. Mas a minha essência de verdade, estou revelando aqui, não é de organização, não. Mas a minha estrutura se torna organizada. Porque tem processos que ajudam a gente nesse modelo. Legal? Bom, gente, vou repetir a pergunta aqui antes da gente encerrar. O que você está fazendo agora te leva na direção das suas metas? Pergunta para você, pergunta para a equipe. Tem duas respostas normalmente. Tem uma resposta que é não, tem uma resposta que é sim. Se for não, eu acho que eu já falei o que fazer. Como eu posso te ajudar a fazer com que na maior parte do seu tempo você haja em prol das nossas metas? Isso fica muito mais poderoso quando você tem um propósito, mas por enquanto vamos falar só de metas. Se não, essa é a conduta. E dentro dessa conduta tem outras perguntas. Quais são as dificuldades que você enfrenta ao realizar essa tarefa? Foi onde eu peguei o exemplo de, doutor, você fala uma coisa eu não entendo, e aí eu fico com vergonha de perguntar, ou você está na frente do paciente, eu não posso perguntar, porque você diz que algumas perguntas comprometem a percepção do paciente, e ela está te obedecendo, porque tem coisas que ela teoricamente deveria saber. Se ela fala perto do paciente que não sabe, o paciente, opa, essa mulher está pedindo coisa errada sobre mim. E aí ela vai conectar com outras coisas, do tipo, pedir o remédio errado para dar o remédio errado. Está perdendo autoridade, está perdendo confiança, isso não é bom. Então ela está respeitando uma recomendação sua, só que está comprometendo a sua performance. E quando a resposta é sim, sim, eu estou sim dentro da meta. Aí você pode perguntar, como que o que você está fazendo pode ser feito melhor? Entende? Como que o que você está fazendo pode ser feito de uma forma mais econômica, mais sustentável, mais rápida? Tudo que qualquer um de nós esteja fazendo, a gente pode fazer de uma forma ainda melhor em algum nível. E aí, se você quer chegar no nível de excelência, você vai ter que entender um pouco mais sobre segmentação, sobre metrificação. Tudo que você mede, melhora. Tudo que você mede, melhora.
Quando você vai estudar as referências de recordes mundiais de qualquer área, significa que eles mediam. Eu não lembro exatamente da história de quando bateram a meta, o recorde da milha. Todo mundo acreditava que ninguém conseguia correr não sei quantos quilômetros lá, não sei quanto tempo. E aí depois que o primeiro conseguiu, um monte conseguiu. Porque mediu, treinou, mostrou que é possível, aí um monte de gente faz isso. Então é muito importante a gente metrificar. Bom, gente, vou aqui agradecer mais uma vez aqui na despedida.